A renúncia do presidente Fernando de la Rúa é dada como certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavallo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado de sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão põe fogo no Ministério da Economia. E os protestos chegam à sede do governo. 4.000 pessoas se concentram em frente à Casa Rosada, protestando e pedindo a renúncia do presidente. À tarde, manifestantes e policiais entram em choque no centro de Buenos Aires. É madrugada de 20 de dezembro de 2001, Buenos Aires. As ruas estão em chamas. Não é exagero, é literal. O presidente argentino sobe uma escada, entra no helicóptero no telhado da Casa Rosada e vai embora. Naquele mês, a Argentina declarou o maior calote soberano da história até então. 93 bilhões de dólares que simplesmente sumiram. Poupanças bloqueadas, saques limitados a 250 pesos por semana e pessoas que tinham vida construída acordaram sem acesso ao próprio dinheiro. Mas aqui vem a parte que quase ninguém fala. Aposentados na Itália, que nem sabiam onde ficava Buenos Aires, perderam suas economias nessa crise. O Brasil entrou em colapso cambial, sem dever nada a ninguém. Por quê? Porque a dívida não é só um papel. Dívida é poder. E quando esse poder quebra, o mundo inteiro paga. Hoje você vai entender o que realmente acontece quando as dívidas param de ser pagas. E o que isso tem a ver com o seu bolso agora. Capítulo 1. Dívida não é vergonha, é tecnologia. Antes de qualquer coisa, você precisa jogar fora o que a escola te ensinou sobre dívidas. Dívida é uma tecnologia. Quando você pega um empréstimo, você está trazendo poder do futuro para o presente, apostando que vai crescer e conseguir devolver aquilo depois. Isso funciona para pessoas, para empresas e para países. Os Estados Unidos têm mais de 34 trilhões de dólares em dívidas públicas, um número tão absurdo que o relógio de dívida americano em Nova York ficou sem dígitos suficientes para mostrar. E sabe o detalhe mais louco? Os Estados Unidos nunca vão conseguir pagar essa dívida. Nunca mesmo. E tudo bem. Porque dívida não precisa ser zerada. Ela precisa ser administrada. O problema começa quando ela cresce mais rápido que a capacidade de pagá-la. E aí existe o nome para o que vem a seguir. Default soberano. O calote de um país inteiro. E isso não é raro. Desde 1800, houve mais de 250 episódios de países que viraram para o credor e disseram: não tenho como pagar. A Espanha, que dominou oceanos e colonizou continentes, entrou em calote em 13 vezes. Mas o que exatamente acontece quando esse momento chega? E por que uma crise num país atravessa o oceano e chega no seu bolso sem você ter feito nada? Capítulo 2. A reação em cadeia que ninguém te conta. Agosto de 1982, o secretário da Fazenda do México voa para Washington numa quinta-feira com uma mensagem simples. O México não tem dinheiro para pagar os juros da dívida na segunda-feira. O mundo inteiro tinha 72 horas para evitar um colapso. O México devia mais de 80 bilhões de dólares a bancos americanos, europeus e japoneses. E não era sozinho. A América Latina inteira havia tomado empréstimos baratos nos anos 70. Quando o Federal Reserve americano subiu os juros para combater a inflação, o efeito colateral destruiu o sul do mundo. As dívidas calculadas em dólar explodiram da noite para o dia. Se o México desse calote, os maiores bancos americanos quebrariam, porque tinham emprestado mais do que o próprio capital deles. O sistema financeiro global estava naquele momento a 72 horas do colapso total. E o que salvou o mundo foi uma negociação emergencial do FID. Mas o custo foi devastador. O Brasil e a América Latina viveram a década perdida. Os anos 80 inteiros de estagnação, inflação e pobreza crescente. E aqui está o ponto central que você precisa entender. Você não precisa ter dívida com nenhum banco internacional para sentir o efeito de uma crise soberana. Ela chega na forma de juros mais caros, de preços mais altos, de empregos que deixam de existir porque empresas não conseguem crédito para crescer. O sistema financeiro global é uma teia. E quando o fio puxa, todos os outros tremem. Então a pergunta real é: e se isso acontecesse hoje, em escala ainda maior? O que você poderia fazer? Capítulo 3. E se acontecesse agora? Vamos fazer um exercício mental rápido. Imagina que os 10 países mais endividados do mundo anunciassem amanhã que
que não vão honrar com suas dívidas. Bom, nas primeiras 48 horas, o mercado de títulos globais para. Os bancos entram em colapso de liquidez, o crédito trava e empresas não pagam fornecedores. E os fornecedores não pagam os funcionários. E o governo? O governo entra em desespero e começa a imprimir moeda. Moeda sem lastro vira confete. A inflação explode. Isso não é roteiro de série de Netflix. É um roteiro que se repetiu dezenas de vezes na história, em versões menores. A diferença hoje é que o sistema está mais interconectado do que qualquer outro momento da história humana. Um banco em Frankfurt segura títulos de tesouro americano, que serve de garantia para um contrato com um fundo em Tóquio, que está exposto a crédito do governo brasileiro. É uma teia tão complexa que nenhum economista, nenhum governo, nenhum computador sabe exatamente o que aconteceria se o nó central fosse puxado. E esse é o segredo que os bancos centrais não gostam de falar em voz alta. Então, o que você leva daqui? Dívida é uma ferramenta poderosa e uma bomba silenciosa quando mal administrada. E o efeito de uma crise nunca fica no país de origem. Agora, o que você pode fazer de concreto para se proteger? Acompanhe o risco soberano do Brasil. Existe um indicador chamado CDS, que mede o quanto o mercado acredita que um país vai dar calote. Quando sobe demais, é sinal de alerta real. Diversifique em moeda. Não estou dizendo para tirar tudo do Brasil. Estou dizendo que ter partes das reservas em dólar ou em ativos atrelados a moedas fortes é o seguro mais barato que você pode ter. Nunca dependa de um único sistema. Os argentinos que sobreviveram melhor ao colapso de 2001 eram os que tinham renda em dólar ou ativos fora do sistema bancário local. Diversificação não é o luxo de rico, é proteção básica. Dívida não avisa quando vai explodir. Ela vai acumulando silenciosamente até o dia em que o helicóptero pousa no telhado. Me diz você acha que o Brasil está numa trajetória perigosa? Ou acha que todo mundo exagera no alarmismo econômico? Bom, deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo.